Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O título da reunião de hoje chama-se A Verdadeira Páscoa Cristã. É o nome da reunião de hoje. A Verdadeira Páscoa Cristã. Muitas pessoas nesse dia comemoram a Páscoa, mas poucas pessoas entendem o significado desse dia. Poucas pessoas compreendem o significado dessa celebração, dessa festa. Meus irmãos, e você que está me ouvindo aí do outro lado, a Páscoa, segundo o livro do Êxodo, é uma celebração judaica em comemoração do livramento dos primogênitos dos hebreus. Ou seja, é uma celebração, uma festa em agradecimento pelo favor recebido de Deus, que Ele trouxe para o povo de Israel da morte. Então, essa cerimônia era sempre realizada em comemoração ao livramento dos primogênitos, dos hebreus, do povo de Israel. E por ter recebido também o favor de uma vida escrava para uma vida o quê? Livre. E a Bíblia começa a mostrar isso já no capítulo 11 de Êxodo. Você só anota, porque é muito importante você meditar nisso depois. E já no capítulo 11 de Êxodo, Deus institui a Páscoa, e que todos celebrassem esse dia. Olha só, abrindo a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1, 12:1. Acima do verso 1, eu só quero chamar a sua atenção para isto. Está escrito em negrito, em letras mais escuras, a instituição, o quê? Da Páscoa. Então, Deus institui a Páscoa. O que eles comiam nessa festa? O verso 8 do capítulo começa a nos mostrar como deveria ser feita a Páscoa. E eu quero começar por aqui. Naquela noite comerão o quê? Carne. Naquela noite comerão a carne assada onde? No fogo, na brasa. Espera aí. Aqui Deus está instituindo a Páscoa. Agora, por que na Semana Santa não se pode comer carne? Veja, tradição religiosa, situação inventada pelo homem. Então veja, o povo vive o quê? Enganado. Até os dias de hoje, muitas pessoas vivem enganadas, porque uma coisa não tem nada a ver com o que nós estamos lendo. Porque há proibição pelo sistema religioso. Há uma tradição, que se você comer, você está em pecado, você está em erro, etc, etc. Mas aqui diz, naquela noite comerão a carne assada no fogo, ainda na brasa. Até agora não falou de peixe. Vai vendo. Com pães asmos e ervas o quê? Amargas a comerão. Então aqui, Deus vai instituindo a Páscoa. E depois recomenda, esse ritual é só para vocês. E ele começa a ensinar isso para o povo, a partir do verso 21 do mesmo capítulo 12. Olha as recomendações de Deus para a Páscoa judaica. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, ele disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai o quê? A Páscoa. Então a gente já percebeu que ia ser morto o cordeiro e ele ia ser comido por eles como? Diga, assado na brasa. Quem está entendendo? Alguma proibição aqui de comer carne na Páscoa? Quem é que coloca isso aí? O homem religioso.
Toda essa situação que existe aí, abençoado, Semana Santa, e tem que comer peixe, ovo de chocolate, coelho de chocolate, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tudo é comércio, isso é tudo tradição religiosa, isso é tudo invenção de homem religioso, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Páscoa que era para os judeus. Vai vendo. Verso 22. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, os filhos primogênitos. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá, vai vendo, ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, por este motivo, era celebrado o quê? A Páscoa. Pelo favor recebido de Deus, do livramento o quê? Da morte. Amém? Então, todos os primogênitos dos filhos do povo hebreu foram livrados, e o povo também. Então, ficou uma data, uma festa memorial para eles. Vai vendo mais um pouquinho. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos o quê? Para sempre. E quem era esse povo? Povo judeu. Então, a ordem de guardar isso para sempre, para eles e vossos filhos, era só para o povo judeu. Até agora, nenhuma recomendação para o povo gentil. Só para esse povo que foi favorecido por quem? Por Deus. O povo hebreu, o povo judeu. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o vosso Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Então esse ritual era para ser observado pelo povo judeu. Diga judeu. Nunca a celebração da Páscoa foi para o povo gentil, o povo estrangeiro, o povo não judeu. E essa recomendação, Deus reforça ela uma vez mais, no capítulo 12, verso 43. Ele afirma uma vez mais, que nenhum estrangeiro participe dela, porque ela é para o povo que recebeu o meu favor, que foi o livramento da morte. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá o quê? Dela. Então, podemos entender, podemos concluir com esse verso 43, que a Páscoa era um ritual, era uma festa, era uma comemoração apenas para o povo judeu, nunca para o povo estrangeiro, ou seja, povo não judeu. E com relação ao povo judeu, nós somos o quê? Brasileiros. Eu me faço entender? Não temos nada a ver com isso aqui. E a recomendação foi, é para vocês, pai e mãe, e os vossos filhos observarem isso. E quando vocês estiverem na terra prometida, é para continuar observando, ou seja, celebrando este ritual. Mas vocês que receberam o meu favor, ou seja, o livramento da morte, porque o destruidor ia passar, ia matar todo mundo, mas a porta de vocês estava marcada com o sangue do cordeiro. Então só os filhos dos egípcios, os primogênitos, foram mortos, menos os vossos filhos. Então, é dessa forma, segundo a Bíblia, exata, correta, que deve se compreender o significado da Páscoa. Aí depois vem Jesus e celebra a Páscoa com os seus discípulos. Agora, por que ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos? Porque tanto ele e seus discípulos eram o quê?
judeus também. E Deus deixou lá atrás a recomendação que todos os judeus teriam que observar o quê? Este rito. Aí Jesus reúne os seus discípulos e celebra o quê? A Páscoa, ou seja, a festa judaica, para agradecer a Deus pela a libertação e pelo livramento da morte que o povo de Israel já havia recebido lá atrás, e que Deus falou: olha, continua observando esta celebração, este ritual. E quando Jesus celebra o ritual da Páscoa, ele dá um novo significado, um novo propósito. Ele pega o pão e diz: esse pão representa o meu corpo, que será dado por vós. Então ele começa a dar um novo significado, um novo rumo para aquela celebração. E o vinho é o meu sangue que será derramado por vós. Então veja, o sangue simboliza o quê? Salvação, porque salvou um povo lá atrás e iria salvar todas as ovelhas na cruz, uma vez derramado. Graças a Deus, abençoados. Então lá atrás no Egito, aquele pão e o sangue na porta já falava de quem? De Cristo, porque trouxe salvação lá atrás e iria trazer salvação também no futuro através de Jesus. Então, quando Jesus celebra a Páscoa, ele aproveita aquela ocasião e chega para todos: agora essa festa vai ter um outro significado. Eu vou à cruz em favor da humanidade, das ovelhas do Pai. Graças a Deus, que não tem nada a ver com ovo de chocolate, com coelho, com Semana Santa, com peixe, com ramo ou com qualquer outra coisa. A Páscoa tem um sentido totalmente espiritual. Não tem nada a ver com coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos a Mateus, capítulo 26, verso 26, aonde Jesus dá um novo significado à Páscoa. E se você ler Êxodo, capítulo inteiro, 11 e 12, não teve nenhuma proibição para comer carne e não teve nenhuma recomendação para comer peixe. E eles comeram carne assada na brasa. Hoje, se alguém comer isso em uma determinada religião, é considerado um pecador, um sujo, e etc, etc. Coisa que não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Até porque a Páscoa era para ser observada por quem? Era para ser observada por quem? Pelos judeus. Tem algum judeu aqui hoje? Não. Então, a Páscoa não é para você e não é para mim. Que coisa, né? Durante muitos anos a gente tinha a Bíblia na mão e não tinha esse entendimento. Com a Bíblia na mão, veja que as pessoas que estão no sistema religioso, elas estão cegas, sendo guiadas por outros cegos também, porque quem está no púlpito está cego, guia de cegos, estão vivendo um engano, todo esse sistema religioso aí, como a gente viveu no passado, porque se a gente não é judeu, a Páscoa não é para a gente, ela é para ser observada pelo judeu. Por isso que Jesus praticou a Páscoa, e corretamente, e de forma certa. Então aqui Jesus, em Mateus 26, 26, olha o que ele diz, muito importante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora eu pergunto, declaro você com a mente de Cristo, aquele pão era o corpo de Jesus? Não. Aquele era uma representação, um símbolo de algo que iria acontecer lá na frente na cruz. Ele fez uma analogia, uma comparação. Seguindo, verso 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Verso 28, muito importante, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramada em favor de muitos, para a remissão quê? De pecados. Ou seja, uma nova vida, não mais com pecados, estava prestes a acontecer. Agora, observe o que você está lendo, abençoado. Muita atenção. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que não de todos? Porque não são todos ovelhas. A Bíblia diz que existe o joio e o trigo. O lobo é a ovelha. E o nosso Senhor Jesus foi à cruz e morreu em favor só das ovelhas. Ele não morreu em favor do lobo. Mas por que, pastor? O lobo depois poderia, se tornar ovelha. Quem nasce lobo é lobo até o fim. Quem nasce joio é joio até o fim. E quem nasce ovelha é ovelha até o fim. Não tem como mudar isso. Então ele foi à cruz, não foi por todos, mas pelos muitos. E esses muitos são quem? As ovelhas. Amém? Os seus filhos. São detalhes que você precisa anotar aí também. Por que não foi por todos? Porque não são todos que são rebanho do Senhor. No meio do rebanho existe o trigo, no meio do rebanho existe os lobos. Eu me faço entender, meus irmãos? E aí ele segue falando, verso 29. E digo-vos, que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Ele estava falando isso para o povo gentil ou para o povo judeu? O povo judeu, que lá atrás tinha a recomendação de observar a Páscoa. Já para o povo judeu, já estava dizendo, depois dessa, não vai ter mais não, hein? Porque eu estou dando um novo propósito, um novo significado à Páscoa. Então essa vai ser a última. Por que a última? O verso conclui que a próxima seria dentro deles. E dentro de você e dentro de mim também. Seria para todos os filhos de Deus. Amém? Uma Páscoa que não seria só celebrada pelos judeus, mas uma Páscoa que seria celebrada por todos os filhos. Eu e você e o povo judeu também. Então hoje, a nossa Páscoa é Cristo. E ela acontece aqui dentro de nós. Não só para um povo, mas para todo o rebanho do Senhor. Amém? Para todo o rebanho do Senhor. Está claro isso? Então vamos lá. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, ou seja, no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, no verso 29, o Senhor Jesus coloca a Páscoa, aquela ceia que ele estava celebrando com os discípulos, como última. E que depois ele iria derramar o seu sangue em favor dos seus filhos. E que a próxima Páscoa, a próxima ceia, seria onde? No reino de Deus, no reino do meu Pai. Vai marcando isso tudinho. Naquele momento, ele estava celebrando a ceia física e já determinando que teríamos uma ceia que alcançaria todos, e não só os judeus. Veja o que diz Romanos 14, 17. Se cumprindo as palavras do Senhor Jesus. Veja como é a nossa ceia, a ceia de todos, não só do povo estrangeiro, mas como também do povo judeu, porque essa ceia agora é para todos. Jesus veio de quem? De Deus. Então, se ele estava colocando um ponto final dizendo que aquela era a última, que não deveria se tomar mais, se beber mais do suco da videira, então é para nós obedecermos. Amém? Se ele falou que não era mais para fazer, então a gente não vai fazer. Concorda? Abençoados, olhe para mim. Se tem algo aqui que você participou disso aqui, e eu digo para você, eu não quero que você mexa mais aqui. Eu não quero que você toque, eu não quero que você pegue, eu não quero que você coma, eu não quero mais que você se aproxime. Aliás,
Foi a última vez que você participou disso aqui. A partir de agora eu não quero mais. Qual é o entendimento que você tem disso? Que você não deve mais fazer, que você não deve mais se aproximar disso, nem chegar perto. Porque a pessoa que permitiu você participar disse: eu não quero mais você perto disso aqui, nem participando disso aqui, nem próximo disso aqui. Mantenha a distância. Isso aqui não é mais para você. Acabou. Agora é uma outra situação que eu quero que você participe. Graças a Deus. Então, para um bom entendedor, um pinguinho só basta. Mas que teimosia do sistema religioso, dona Divina. Deus está dizendo, é a última, não participe, não faça mais, e o povo continua fazendo. Ou seja, vivendo no engano. Cegos guiando outros cegos. E durante muito tempo a gente com a Bíblia na mão estava sendo enganado também. Mas está tudo tão claro, meu Deus. Está tudo tão certinho na Bíblia. E eu li o verso, e o verso falou por si só para você. Meu Deus do céu, como as coisas estão claras para nós, com a mente de Cristo, com o Evangelho da Graça. Hoje a gente entende tudo perfeitamente, sem dúvida. Meu Deus do céu, quantos anos da minha vida eu, pastor Santo, participei de Santa Ceia, de pãozinho e suco de uva, sendo que aquela situação nunca foi para mim. Nós nunca deveríamos celebrar isso dentro de um templo físico. Isso foi para um povo que recebeu o favor de Deus. Quem aqui estava escravo? Ninguém. Quem aqui teve um filho livrado do anjo da morte lá atrás, do destruidor? Ninguém. Então, aquilo nunca foi para nós. Mas para aquele povo lembrar e estar sempre em agradecimento pelo favor recebido de Deus. Meu Deus, como isso é fácil de entender. Mas como foi difícil. É por isso que Paulo diz em Gálatas: todo aquele que está em lei está debaixo o quê? De uma maldição, de uma cegueira espiritual terrível. E aqui em Romanos, é muito importante essa narrativa, 14:17. As palavras de Jesus foi: a próxima ceia, não vai ser mais essa da videira, vai ser uma outra no reino do meu Pai. É você no reino do meu Pai? Paulo esclarece, 14:17. Porque o reino de Deus, amém, não é comida e nem bebida. Opa! Então a celebração no reino de Deus, ela tem que ser estritamente o quê? Espiritual. Eu não posso, na nova aliança, depois da cruz, continuar te dando pão e suco de uva, porque nesse reino não pode ter nada físico, não pode ter pão e não pode ter bebida, não pode ter nada. É um gozo, é uma ceia aqui dentro, é você se alimentando dele, do consolo dele, da compaixão dele, e caminhando sobre a terra por todos os dias da sua vida, com essa ceia, o pão da vida que é Jesus, a sua palavra, que é o verdadeiro alimento das nossas vidas. Concluindo aqui o verso 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então essa é a nossa ceia, o gozo de saber que temos a presença do Senhor, amém? E que nada nos separa de Deus, como Paulo diz em Romanos, e louvado seja. Mas só que o entendimento não para por aqui. É muito importante esse assunto de hoje, porque confirma, uma vez mais, que nenhum de nós aqui precisamos do símbolo da morte. Pão e suco de uva, porque esse é símbolo da morte. Porque as pessoas hoje estão no sistema religioso reunidas para celebrar a morte de quem? Jesus. Então quando eu estou comendo aquilo, participando daquilo, eu estou celebrando a morte de Jesus até que ele venha. Mas ele já veio. Quando Jesus celebrou, ele falou: isso aqui é em memória de mim, eu vou estar morto até que eu venha. Então ele veio, só se faz algo em memória de quem está morto. Se o Espírito de Deus está dentro de você, ele já morreu e ressuscitou. Se você está justificado, então ele já morreu e ressuscitou. Então está certo. Não precisamos mais do símbolo da morte. Na fé dos escolhidos não existe mais essa cerimônia, esse ritual.
você não precisa de pão e suco de uva. Até porque Paulo, quando escreve a sua carta, 1 aos Coríntios 5, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, diz que a nossa Páscoa, ela é sem o pão e sem o vinho, porque a nossa Páscoa é Cristo, ou seja, o alimento é a graça e a verdade na nossa vida. Mas antes de chegar a esse ponto, nós vamos a João, livro histórico, capítulo 32. E assim diz João, livro histórico 6, é o capítulo, verso 32. Já no comecinho do verso 32, Jesus já vai logo dizendo, olha, a ceia, a cerimônia da Páscoa, lá atrás, celebrada por Moisés, foi provisória. Agora o verdadeiro pão que vai alimentar vocês sou eu. Eu estou dando um novo significado para que vocês vivam a partir de agora diante de Deus com esse novo significado. O pão agora sou eu. A edificação agora são as minhas palavras. Daqui para frente é o que eu digo, em nome de Deus. Amém? Olha só, como é fácil entender isso. Os versos aqui vão falar por si só, e você vai entender perfeitamente. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu quem vos dá é a padaria do Manuel? Quem é que dá o verdadeiro pão para você? A verdadeira ceia para você? É Deus, através da sua palavra. Abençoados, as bênçãos, não é a igreja, não é o pastor, não é a campanha, é Deus quem lhe dá. O verdadeiro pão, a verdadeira honra, o verdadeiro milagre, o verdadeiro tudo, não é pastor, não é campanha, não é corrente, não é fogueira santa que te dá, é Deus que lhe dá, é Ele que lhe dá. Não é a velha aliança que vai te dar com o seu sacrifício alguma coisa, é o meu Pai que vai dar para vocês. Não é nem o ritual da lei, vai ser meu Pai que lhe dá. Amém? E ele segue dizendo, muito importante, verso 32, João capítulo 6, verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida o quê? Ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja, eles não entendiam nada. Os ouvintes do Senhor Jesus nunca entendiam nada. Ele falava de coisas espirituais, eles entendiam sempre para o lado da matéria, para o lado material, para o lado físico. Ah, se existe um pão melhor do que esse que a gente faz aqui no forninho, então dá ele agora para a gente comer. Eu quero comer ele agora, porque se esse é melhor, vai dar vida eterna e deixar a nossa vida cheia de bênçãos. Eu quero comer ele agora. Aí o Senhor Jesus foi se aprofundando na conversa, porque eles não estavam entendendo absolutamente ainda nada. Olha só, como muitos religiosos que até hoje não entendem as coisas espirituais que Jesus falou. Verso 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais o quê? Terá fome. E o que crê em mim, jamais terá o quê? Sede. Então, todas as vezes que vocês se aproximam de mim e recebem das minhas palavras, ouve e recebe, vocês já estão comendo e bebendo deste pão. Vocês já estão se alimentando. Mesmo assim, eles ainda não entenderam bem a coisa. E vamos dar um pulo agora para o verso 51, porque ele vai se aprofundando ainda mais na conversa. 51. Boa ideia, hein, pastor? E diz assim João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha o quê? Carne. Então ele já estava profetizando algo que iria acontecer aonde? Na cruz. Falando que a gente ia receber salvação eterna. Verso 52. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode este dar de comer a sua própria carne? Eles não estavam entendendo, eles ficaram assim: mas peraí, então quer dizer que a gente vai comer a carne dele e chupar o sangue? Você ouviu direito, Pedro? Porque ele falou que é para comer a carne, depois beber, a gente vai chupar o sangue dele, vai virar todo mundo vampiro. Abençoados, eles não estavam entendendo nada, como também a religião não entende. E pega essa parte da Bíblia que vamos ler um pouco mais adiante, e usa isso para dar pão e suco de uva para as pessoas. Olha, se você não comer da carne, não beber do sangue, vocês não têm parte com Deus. Aí corre todo mundo para frente do altar: ai, me dá logo meu pão, meu suco de uva, porque eu não quero ficar apartado do Senhor não. E não tem nada a ver. Na verdade, ele revela para eles um pouco adiante: olha, meu Pai do céu, como vocês são tolos, hein? Tolinhos. Quem não se alimenta de mim é que não tem vida. Não é porque você vai comer minha carne, chupar meu sangue não, João. Ô Tiago, calma, meu filho. Ninguém vai chupar meu sangue não, vampiro. Olha só. Continuando. Vai vendo aqui. Verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não tem vidas em vós mesmos. Será que o Senhor Jesus se punha a pensar? Estava falando para eles comer a carne dele e beber o sangue dele? Até porque não ia dar para aquele povo todo. Se tivesse que comer literalmente o corpo dele e beber o sangue, não ia dar para todo mundo. Ia ficar muita gente sem salvação naquele dia, porque ele estava com uma multidão em sua volta. Se fosse para comer a carne e beber o sangue dele, não ia sobrar nada, e não ia nem dar para a gente depois. Então veja, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Declara aí você com a mente de Cristo. Pastor, como é fácil entender. Por que no passado a gente não entendeu? Porque nós já estávamos com o véu posto. E Paulo diz que quando o véu está posto, é porque você está ali sempre lendo coisas da lei. Então, você não entende que o Senhor é Espírito. Você não entende as coisas espirituais. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Uma vez mais, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tem de vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu fico imaginando o olhar de um para o outro. Ai, meu Deus do céu, a gente vai ter que comer mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida o quê? Eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Olha só, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim o quê? Viverá. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Então, que comida era essa? As palavras que saíram o quê? Da sua boca, da boca dele. Então, aqui é tudo uma analogia, é tudo simbólico. Olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Vocês precisam se alimentar da minha palavra. Porque carne e sangue é o quê? Vida. Não é verdade? Carne e sangue não é vida? Assim como a palavra de quem? De Deus. Tudo aqui são palavras espirituais. Verso 63 do capítulo 6. Para remir o tempo. Porque esse capítulo aqui é grande, hein? Muitos versos. O Espírito é o que vivifica. A carne para o nada o quê? Aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que ele queria dizer com toda a analogia dele, é que aquele povo deveria estar atento ao seu ensino, porque o seu ensino não era uma palavra dele mesmo,
mas algo que vinha do Pai, amém? Para crescimento espiritual de todos. E vamos dar um outro pulo agora para o verso 66 do mesmo capítulo. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam o quê? Com ele. Olha, não, comer a carne dele e chupar o sangue, não é comigo não, estou fora. Mas teve aqueles que compreenderam. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida o quê? Eterna. Esse aqui entendeu qual era a comida, qual era a carne, qual era o sangue que era para beber. As palavras do Senhor Jesus. Para onde eu vou? Eu entendi. Oh, vem aqui, meu filho. A gente não vai virar chupa-cabra, não. É a palavra, eu entendi. Por isso que eu vou ficar. Não é para ninguém chupar o sangue dele, não, gente. Recebo vocês aí com entendimento. É a palavra dele. Eu não vou para outro lugar, não, porque só ele tem a comida boa. Essa carne que ele está dizendo é a palavra. Esse sermão do monte agora foi uma carne e um sangue maravilhoso, trouxe salvação para a nossa mente. Ele falou que a gente tem que ser humilde de espírito, bem-aventurados perseguidos, trouxe salvação, porque carne e sangue é vida, é salvação, palavra é salvação, amém? É vida, louvado seja Deus. Que entendimento maravilhoso. Essa é a visão correta, esse é o entendimento correto, e que Jesus depois revela, não é que tem que comer a minha carne, não, é o que se alimenta de mim. Jesus era cozinheiro de alguma coisa? Era cozinheiro de alguma coisa? O que ele fez durante o tempo que ele estava sobre a terra? Semeando o quê? A palavra. Então que comida era essa? Que carne era essa? Que sangue era esse? A palavra o tempo todo. E não para por aqui. Vamos agora à primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:7. 5:7. E começa assim o evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Lançai fora o fermento que? Velho, para que sejais nova massa. Pausa. Traduzindo. Quem estava na nova aliança, Paulo pregando para uma igreja, isso aqui é uma igreja, a igreja de Corinto. Vocês têm que deixar o velho fermento, porque agora vocês estão no evangelho. Não faça mais nada da velha aliança, abençoados Corinto. Ou seja, não há mais a necessidade da Páscoa física, pão e vinho. Vamos deixar isso. Como também Jesus falou, e é bom lembrar, recordar, nem se costura remendo de pano novo em veste velha, e nem se põe vinho novo em odres velhos. Aqui Paulo estabelece uma mudança, e não é errado mudar quando você muda para melhor. Vai vendo. Lançai fora o velho fermento, agora na graça não façam mais nada do que é da lei, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado. Então, se ele foi sacrificado, lembre-se que ele falou lá atrás, que a Páscoa física seria a última, e que a próxima seria no reino do meu Pai. Então podemos concluir, abençoados aqui, você aqui, e o povo que estava com Paulo, a nossa Páscoa agora é Cristo, dentro de nós, amém? Paulo precisava exortar essa igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja completamente confusa, carnal, perturbada, tanto que Paulo no capítulo 11, dessa mesma carta, primeira, falou, vocês quando estão se reunindo aí, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, porque não é mais a física, ela é espiritual. E quando vocês estão se reunindo, tem mais. Eu não vos louvo. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Olha, se eu chego para uma igreja
E eles lá estão com pão e suco de uva, e com vinho. E digo, olha, vocês estão reunidos aqui, mas não é para melhor, não é para pior. E essa ceia aí não é a ceia do Senhor. Se não é a ceia do Senhor, é porque aquela é falsa. Existe uma outra verdadeira. E a verdadeira é essa aqui. O cordeiro pascal foi o quê? Imolado. Então a nossa Páscoa é quem? Cristo. Está muito claro isso aqui, ó. Verso 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, não de forma física, pão e vinho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da o quê? Verdade. Diga graças a Deus. Então, traduzindo, na graça de Deus, não se mistura mais a lei com a graça, porque não dá certo. A nossa Páscoa agora é Cristo. Deixamos tudo que é do velho para vivermos o novo. E é importante que vocês também abandonem a maldade, ou seja, o velho homem. Paulo falando para a igreja aos Coríntios, porque era uma igreja carnal. Paulo também diz no capítulo 3, verso 1, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, porque há ciúme no meio de vós, há contenda, há divisão, há adultério, há tanta confusão aqui dentro, que a gente não consegue falar coisas espirituais com vocês. Vocês são muito carnais, uma igreja confusa, totalmente perturbada. Foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo estabelecer o conhecimento das coisas espirituais, amém? Então, lançar o velho fermento é abandonar tudo da velha aliança para viver o novo pacto. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, a gente deve passar uma borracha. Cerimônias, guardamentos de dias, ceia, pão, Semana Santa, e que não pode comer carne, tem que ser peixe. Mas, e a carne assada lá atrás, na Páscoa instituída por Deus na brasa, como é que fica? Né? E ainda comiam na brasa, dona Divina. Olha que coisa gostosa, uma carne na brasa. É tudo de bom, gente. Não é verdade? É um verdadeiro churrasco. Meu Deus do céu. Que Páscoa gostosa aquele povo participou. E pãozinho quentinho na hora, ó, com ervas. Olha, é uma delícia demais. Coisa boa. Então, se você, meu irmão, está me ouvindo aí do outro lado, quer cear, quer reunir a família, pode cear. Mas não com um propósito de ritual, como era feito no passado. Sei para encher o bucho, para se alimentar, como proteína para o corpo, mas não como cerimônia, não como mandamento, não como algo que a Bíblia está mandando, obrigando você a fazer. Eu me faço entender? Então é aí. E uma outra narrativa muito importante para a gente concluir todo esse ensinamento maravilhoso, está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. 3:20, vamos lá. E começa assim, Apocalipse 3:20, que confirma tudo que a gente leu desde o comecinho até agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tem alguma coisa física aqui? Tem alguma coisa de comer? Tem pão, tem vinho, tem algum peixe? Tem alguma coisa? Tem algum ramo? Também não, né? Não tem nada disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, vai vendo, a porta do seu coração, entrarei em sua casa, sua vida aí dentro, e cearei com ele, e ele comigo. Louvado seja Deus. Recebemos, Senhor. Diga, obrigado, Deus, pela ceia verdadeira, a tua palavra em nossa vida, consolo, paz e certeza de um Deus vivo que mora dentro de nós. Louve ao Senhor mais uma vez. Maravilha! Eu recebo sempre a porta do seu coração aberta, dessa voz. A cada mensagem, veja que Deus não obriga ninguém a
a viver na graça. Ele bate, ele é educado. Meu filho, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Recebe. Você precisa mudar, você precisa ser mais firme, você precisa tirar esse ressentimento, você precisa ser mais perseverante, você precisa declarar, você não está orando. Então, se o pastor falou, eu usei ele como ferramenta, põe em prática. Então, nesse momento, você abriu a porta do seu coração para a verdadeira Santa Ceia. O meu servo falou para você ter calma, paciência. Não deixa a revolta tomar conta do seu coração. Aí você, amém, meu Senhor. É verdade. Eu recebo todo o meu ser calmo, tranquilo, Senhor. Pela presença do Senhor que está dentro de mim. Realmente eu estou muito agitado, estou muito nervoso. Eu até ofendi pessoas e eu não posso ser assim. Então o que aconteceu nesse momento? A porta do seu coração se abriu e você deu ouvido à voz do Senhor. E nesse momento você está ceando com Ele. Essa é a nossa verdadeira Santa Ceia. E vamos estar de pé e agradecer ao nosso pastor. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa ceia tão maravilhosa. Esse alimento tão bom. Muito obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, por essa ceia. Que a Tua graça, Senhor, o verdadeiro alimento, venha me conduzir na caminhada da vida, venha nos conduzir na senda da Tua graça, sempre. Que esse alimento, que essa ceia, venha me consolar quando eu estiver precisando do Teu consolo, quando eu estiver precisando da Tua paz. Que essa ceia sempre, Senhor, venha me dar esse consolo, essa paz, o Teu amor. A cada dia, a cada momento, nós aqui reconhecemos, e recebo quem está me ouvindo também, a cada dia reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua orientação, da Tua palavra. Portanto, obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua compaixão, porque temos falhas, mas sabemos que somos amados, somos escolhidos, somos mais que vencedores, perfeitos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por me amar. Agradeça a Deus. Muito obrigado por me amar. Muito obrigado por me dar o Teu conforto, o Teu consolo. Muito obrigado por me ajudar, Senhor. Muito obrigado por me fazer um vitorioso. Muito obrigado por me fazer um mais que vencedor sobre a terra. Muito obrigado por me dar domínio próprio, Senhor. Porque tem momentos, e eu não escondo isso de Ti, às vezes dá vontade de revidar, com ódio, com vingança, mas o Teu amor, Senhor, tem nos ajudado, tem nos dado força, para não ser igual ou pior do que aquela pessoa que nos ofendeu com palavras, ou até fisicamente, Senhor. Então, nós somos necessitados, nós dependemos e precisamos sempre do Teu alimento, sempre dessa ceia, e a porta do nosso coração vai estar sempre aberta, para a palavra de exortação, para a palavra de consolo, para a palavra, meu Deus, que vem para nos dar um ensinamento, para que a gente venha ser um povo feliz sobre a terra. E eu recebo, Senhor, recebo que vamos ter muitas alegrias sobre a terra, vamos tomar posse de muitas vitórias. É como foi ensinado em João capítulo 6, o verdadeiro pão é o meu Pai que vos dá. Não é campanha, não é pastor, não é catedral. A verdadeira vida, o verdadeiro milagre, a verdadeira paz, o verdadeiro alimento é o nosso Deus que nos dá.
E hoje Ele nos deu esse alimento, porque há um gozo dentro de nós, uma paz, uma alegria, uma certeza que somos amados e povo de propriedade exclusiva dEle, uma certeza que somos salvos, e isso transborda em nosso ser. Não é ninguém que está forçando a gente a entender isso, mas é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Deus, por cear conosco. Muito obrigado por nos orientar, por falar aqui dentro do nosso coração, por andar sempre com a gente. Muito obrigado. Eu recebo um domingo maravilhoso a todos, com grande serviço, com grande ministração, uma ministração poderosa de anjo na sua vida abençoada. Diante de tudo que você vai resolver nesse novo mês, nessa nova semana, você venha ter a ministração poderosa dos anjos de Deus, do Deus que é contigo por onde quer que andares. Diga obrigado, Deus, pela verdadeira santa ceia que me alimentou de fato, de verdade, nessa manhã abençoada. Palmas para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Deus. Um domingo maravilhoso a todos. Somos mais que vencedores e abençoados de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.